Fala pessoal, sou o com vocês, seu Nerd Professor, sou o professor Nerd, você decide. E a definição para o episódio 7 de It, Bem-vindos a Derry é decepção. Um episódio ao mesmo tempo brilhante e péssimo. Ó, eu garanto, não existe outra palavra para descrever o que aconteceu aqui. Temos uma das cenas mais importantes e impactantes da história de Derry, o Black Spot em chamas, que foi feito numa sequência impecável, cruel e cinematográfica. Mas passado esse momento, o roteiro afunda. A lore é distorcida, decisões sem sentido se acumulam e a série desrespeita a própria mitologia que construiu. E aí que fica a pergunta: como é que permitiram que isso chegasse à tela? O Stephen King assinou esse caos? Nesse vídeo eu te mostro onde o episódio acerta com força e onde ele desaba sem piedade. Vem comigo. A origem de Bob Gray é um começo muito interessante para o episódio, mostrando como a coisa se encanta pela figura do palhaço ao perceber o poder que essa imagem exerce sobre as crianças. A série já havia usado o passado de Derry de maneira consistente em outros momentos, e aqui repete o acerto ao explorar a relação entre o palhaço, sua filha e o impacto desse espetáculo no público infantil. Ver Bob Gray no palco, a filha auxiliando nas apresentações e as crianças hipnotizadas pelo show cria um paralelo claro com o que a coisa adota como identidade, uma construção que fortalece a mitologia da série. Se você também acredita que essa abertura funciona como um dos bons momentos do episódio, então comenta aqui embaixo para a gente continuar essa discussão aqui no canal. E claro, aproveita e detona o like, que você me ajuda muito, é de graça, é rápido. Se gosta do canal, porque quem ainda não está inscrito, clica aí em inscrever-se e ativa o sino das notificações, você não perde nenhum conteúdo que eu lanço por aqui. E mesmo que It esteja na reta final, tem muita coisa ainda para acontecer. Essa semana temos o retorno de Percy Jackson e vai ter cobertura aqui no canal. Então já compartilha esse vídeo para o seu colega que também gosta de análises e séries. E vamos lá, porque hoje eu tô aqui para reclamar. Porque apesar de um bom começo, esse episódio estragou boa parte da série para mim. Calma que eu vou te contar, tá? Mas antes temos que falar da melhor sequência até o momento, né? O Black Spot. Cara, aquilo mandou muito bem. E essa é a sequência que realmente é o ponto alto do episódio. Porque foi o momento em que a série realmente entregou horror de verdade. Tudo começa quando os brancos armados chegam, né, no final do episódio anterior, e eles vêm para buscar o Grogan, né? E a cena já mostra a tensão entre os dois lados, né? Os negros não aceitam essa intimidação, o próprio Grogan, entendendo que qualquer reação significaria um banho de sangue, ele tenta se entregar para evitar uma tragédia maior. Só que a Legião Branca já tinha vindo com o seu plano pronto. E a partir do momento em que as armas são apontadas, cara, não tem mais palavras que possam resolver a situação. E o Pennywise mostra o que é ser um predador de verdade nessa confusão. Enquanto o fogo se espalha e o pânico toma conta, ele caminha entre as vítimas como se estivesse passeando num parque ou num buffet. Ela sabe que o Pennywise, o pai, vai aparecer, porque ela entende o instinto dele como ninguém. E um detalhe que você pode ter perdido, tá? Ela era a amante do Grogan e ela que sabia que ele estava no Black Spot. Quem você acha que dedurou o cara para os brancos? Sim, galera. Foi ela quem organizou toda essa matança. Ela é a culpada. Então, se você chegou a ter pena do destino dela, pode repensar. Essa mulher tá longe de ser inocente. Ela é egoísta e, bom, um tanto quanto sociopata. Quando o açougueiro, né, o marido dela, Stanley Kirsch, sai do carro ali que não estava funcionando, todo confuso e irritado, a cena desanda para uma das mortes mais legais da temporada. O Pennywise surge atrás dele usando, né, um cutelo gigante. Cara, como ele corta a cabeça do cara. Nossa, muito bom. A direção foi muito feliz aqui. É um momento que impõe respeito, mostra força sem esforço da criatura. E a Ingrid sorri, como se finalmente tivesse recebido um presente. E é aqui que vem um momento mais perturbador. Ela chama o Pennywise de papai e ele a abraça. A série faz um jogo duplo entre terror e tragédia, porque a gente vê ali uma mulher completamente quebrada, usada por uma entidade que ela acha que é o pai. Mas o olhar que ele devolve para ela é o olhar da coisa, não de um homem. E é esse olhar que definitivamente desperta a verdade nela. Ela nunca teve o pai de volta, teve a coisa usando a memória dele. O resto você já sabe, né? As deadlights, as luzes mortas. E ela vai flutuar. Bem feito. No fim, a sequência do Black Spot é um acerto completo, do início ao fim, intensa, claustrofóbica, bem coreografada, com dor real e consequências claras. Um momento em que a série lembra do que ela pode ser quando leva a própria história a sério. Até esse ponto, o episódio segue com força e coerência. A coisa declara que vai dormir, né? Os nativos confirmam que o augúrio se completou
com o incêndio do Black Spot e que o ciclo se fecha por mais 27 anos. E a série ainda está respeitando a sua própria mitologia. É um fechamento digno do massacre do Black Spot, um momento que sempre foi importante dentro do universo de Derry, apesar de que o impacto dele para a sociedade local me pareceu pequeno. Mas antes da gente analisar mais a fundo o erro que o roteiro escolhe cometer logo em seguida, vamos fechar aqui as consequências do incêndio para as crianças, que é um trecho que o episódio trabalha com bastante consistência. O trabalho emocional nessa parte funciona muito bem. A Marge é resgatada do freezer e quando vê o corpo do Hit, cara, ela desaba. E vou te falar, eu também desabei de ver o menino daquele jeito. Nossa, aquilo é muito duro. O Will, a Rony, eles se aproximam e formam ali aquele quadro de luto que não é exagerado, apenas mostra um impacto real da situação. E vamos falar a verdade, o elenco infantil da série tá mandando muito bem. Dentro do que é possível, né, falando de crianças. E o Hit se torna o grande trauma desse novo catet, né, desse grupo. E é claro que ele ainda vai ter um papel na forma como essas crianças vão se unir daqui para frente. A Lily, por outro lado, revela como o terror age em camadas. Quando as amigas chegam para contar sobre o Hit, ela tá abalada, né? Ela já tá confusa, o estado mental dela indica ali uma mistura de tensão psicológica, sensibilidade, tem a questão da adaga mexendo com ela também, a presença da coisa sempre rondando a sua mente, e ela tá bem complicada, né? A série acerta em mostrar como o trauma dela vai ganhando profundidade, abrindo espaço para um desenvolvimento mais complexo no final da temporada. E ela tá levemente descabelada, tem olheiras ali, a menina tá bem perdida. Afinal, ela descobriu que seu último porto seguro não era nada seguro. Essa parte do episódio é bem construída, tem coerência, tem consequências, tem desenvolvimento. A temporada avança de uma forma bem natural, sem forçar situações e sem inventar atalhos para sustentar uma tensão artificial. E a escolha do sacrifício do Hit é uma escolha feita para mostrar que aquilo ali realmente tem peso e ninguém está seguro. E foi muito bem colocado. E a gente termina pensando nessa parte que ninguém está seguro, nem a Lily, nem o Will. E é justamente por isso que a próxima escolha do roteiro se torna ainda mais frustrante. Agora chegamos ao ponto em que a série muda suas próprias regras, rompe a lógica de Derry de um jeito que joga contra tudo que foi construído até aqui. Antes de eu descrever o problema, eu preciso deixar claro o porquê que esse problema me incomoda. Adaptações precisam ser feitas, mas elas precisam ter escolhas. Trocar, ajustar, ampliar, enxugar a mitologia ou partes da história faz parte do trabalho. O formato audiovisual tem suas exigências e a TV nem sempre segue à risca o material original. Até aí tudo bem. A questão aqui é outra. A própria série estabeleceu regras, construiu uma lore coerente com a obra original. Ao longo desses 6 episódios, criou pilares conceituais sólidos. E na hora decisiva, subverteu tudo que construiu. O roteiro muda o funcionamento do ciclo, redefine o alcance da coisa e altera a relação entre os elementos sobrenaturais da história. A série tinha uma base clara e consistente e abriu mão dela no momento mais delicado. Para quê? Para criar um ápice, um novo augúrio, um clímax que não faz parte da lore original. E é o que a gente vai ver no próximo episódio. E é aqui que o exército entra em cena, né? A sequência na base militar representa o ponto exato em que a temporada se afasta do que a própria narração vinha construindo. Até então, os pilares dos nativos funcionavam como uma espécie de jaula mística. Tudo bem que isso não estava nos livros, mas faz sentido na história. É um mecanismo antigo que servia ali para conter a coisa, reduzir o seu alcance, e não tinha impacto nenhum no seu ciclo. O ritmo ele já existia muito antes dos pilares e sempre seguiu o mesmo padrão. A série reforçou esse conceito diversas vezes, amarrou o passado com o presente e deu sentido à questão da hibernação de 27 anos. Entrar em cena com uma equipe militar disposta a estudar esses artefatos já era um desvio, mas tudo bem. O problema central surge quando o general Shaw ordena a destruição do pilar. O pilar não é um objeto qualquer. O fato de os militares acreditarem que entender o artefato seria uma forma de controlar a coisa já mostra uma leitura simplista do sobrenatural. Mas a decisão final é pior. Quebrar o pilar significa romper a jaula. Mas tudo bem, o Shaw tem essa ideia, idiota, tudo bem. O resultado é imediato. A coisa que estava em processo de hibernação percebe que o selo enfraquece. Ela então volta ativa no meio do seu sono, altera o ciclo estabelecido e coloca Daryl em uma situação que a própria série havia apresentado como impossível. A hibernação começaria depois do banquete final. O processo exigia um ritual completo de medo, sangue e encerramento do ciclo. E a série mostra isso. A série confirma isso. E é aí, né, no episódio 7,
E aí, depois que ela faz tudo isso, ela desmonta tudo com esse gesto mal construído. O general Shaw, ele age por arrogância, ignorância e ambição. Ele acredita que pode usar a coisa como uma arma contra os próprios cidadãos americanos. Ele acredita que o medo é um instrumento de controle social em escala nacional. Ele ignora séculos de histórias, lendas nativas, evidências sobrenaturais e as consequências do que faz. Mas tudo bem, ele é um general que está fazendo as coisas da sua cabeça. Mas do ponto de vista narrativo, o erro não é a existência desse personagem, é o impacto que a ação produz na mitologia. A destruição do pilar não cria um momento dramático, cria uma fissura lógica. A série altera o ciclo de 27 anos, altera a forma como a coisa adormece e acorda, altera o papel dos nativos, altera o funcionamento da jaula, altera a origem do medo em Derry, altera a própria essência do monstro. E é esse o problema. A mudança não expande a lore, ela corrói o que foi construído. A cena da coisa descansando numa poça de sangue com a forma do palhaço é uma escolha estética. Funciona visualmente, impacta, prende o olhar. Na lore da história da criatura, a gente sabe que a coisa se retrai para o mais fundo da sua caverna. Aquele espaço primevo onde ele foi enfrentado no segundo filme, lembra lá no final onde ele é derrotado? Mas eu entendo o motivo da série ter optado por essa imagem. É cinemática, é icônica, é o tipo de momento que gruda na memória de quem assiste. O que não se sustenta é a mudança na função dos pilares. Vou repetir: a série transforma o mecanismo de contenção em fonte do ciclo, como se o ritmo de 27 anos dependesse do que os nativos enterraram ali. Não é assim que a mitologia foi construída, nem nos livros, nem no filme e nem no próprio material da primeira metade da temporada. A coisa sempre seguiu seu ritmo, sempre acordou e dormiu conforme sua própria natureza. Os pilares apenas limitavam a sua ação, e quando ele abre os olhos ali, é legal, mas não faz sentido. A cena do Will atendendo o telefone, descobrindo que a coisa não está mesmo dormindo e sendo arrebatado pelo palhaço coberto de sangue é forte. Em vez de trabalhar o Black Spot como ponto máximo do ciclo, a série parte para um evento que rompe completamente o espírito da obra. Um ataque em larga escala que vai tomar toda a cidade. It nunca foi sobre isso. A força da história está no medo íntimo, no individual, na forma como a coisa penetra fraquezas pessoais e é combatida pelo coletivo. Transformá-la em uma ameaça de destruição em massa é esvaziar o que há de mais profundo no texto de Stephen King: o monstro interno, o medo que se enraiza no particular. Eu não consigo acreditar que o King aprovou essa mudança, ainda mais estando na equipe criativa, mas talvez seja uma escolha dele mesmo, né? Um retcon para expandir a série. É possível, ainda assim, para mim, essa virada enfraquece o que a série construiu até aqui. Minha nota então é a seguinte, galera, vou dividir aqui, tá? Porque assim, ó, Black Spot e o Sacrifício do Witch, 10. O Passado do Bob Gray, 8. A Quebra da Mitologia, 10. Negativo, porque desalinha a essência do material original. Média final, vou arredondar aqui para 4. Sim, o melhor e o mais decepcionante episódio da série. E domingo tem o último episódio que promete transformar It numa bomba nuclear. Se a série vai conseguir fechar bem, eu ainda duvido. Mas eu vou estar aqui para analisar cada detalhe. No final também a gente vai ter o vídeo com o sorteio do livro It a Coisa, exclusivo para os membros do canal. Então já se prepara, deixa o like, se inscreve, se torne um membro, ativa o sininho, comenta a tua nota para o episódio aqui embaixo, compartilha o vídeo, porque esse final de temporada promete. Forte abraço e se cuide.